Olá, gente, tudo bem? Passando aqui para falar um pouco sobre potências, esse assunto de potenciação que é um assunto muito importante. E vamos começar do básico e depois conhecer um pouco das propriedades e trabalhar com alguns exercícios de fixação antes de passar problemas envolvendo esse assunto, ok? Então vamos lá. Primeiro, o que é potência? O que é potenciação? Potenciação é o produto de fatores iguais. Ou seja, produto é multiplicação. E os fatores são as parcelas. Então, multiplicação de números iguais. Multiplicação de números iguais, ok? Então, vamos lá. Primeiro, você tem que entender a estrutura. O número que fica nessa posição é chamado de base. Qual é a função da base? O que é que a base faz? A base indica o número que será repetido na multiplicação. Essa é a função da base. O expoente é o número que fica nessa posição. Eu costumo brincar e eu digo que é como se fosse um cocôzinho na lateral da cabeça da menina. Ele é o expoente. E a função do expoente, ele faz o quê? O que o expoente faz? Ele indica quantas vezes a base será repetida. E depois da igualdade nós temos a potência, que é o resultado dessa operação. Então vamos aqui para alguns exemplos. Primeiro exemplo, 3 aqui é base e o 2 é o expoente. 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado. O que é que se faz? Vou repetir o 3 duas vezes, sempre multiplicando. 3 vezes 3, 9. Pronto, só isso. É importante entender que quase sempre vai dar um resultado diferente quando nós mudarmos de posição. 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo, ou 2 elevado à terceira potência. Eu vou repetir o 2 3 vezes, efetuando multiplicações. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Resultados diferentes. Mudei de posição, alterado o resultado. Menos 5 elevado a 4. Observe que esse menos 5 está dentro do parêntese. Então, tudo isso pertence à base. Então, tudo isso está elevado ao 4. Então, vai ficar menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 e vezes menos 5. Aí nós vamos fazer o joguinho de sinais. De 2 em 2 sinais, sinais iguais dá mais. Menos com menos vai dar mais. Então aqui agora é positivo. Mais por menos dá menos. E menos desse resultado com esse menos dá mais. Então você coloca se quiser, como nós já vimos no sétimo ano. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Essa fração está dentro do parêntese, então toda ela está elevada ao cubo. 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Essa é a resposta. 8, 27 avos. Esse exemplo tem parêntese. E esse exemplo não tem. Então tem muita diferença, viu? Cuidado. Esse menos não está elevado a 4. Para você compreender melhor, eu vou fazer o seguinte. O menos não está elevado a 4, então o menos fica assim. Abro o parêntese e vou escrever o 5, que é a base, 4 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Repito o menos. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Aqui deu negativo e aqui deu positivo. Observe que esta mesma fração está aqui com o mesmo expoente, só que aqui tem parêntese e aqui não tem.
Então, somente esse número, que é o 2, está elevado a essa base. É como se fosse assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2 sobre 5. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 quintos. Essas são as nossas respostas. Vamos agora para algumas curiosidades. Quando o expoente for 1, sempre que o expoente for 1, a resposta é a própria base. O expoente é 1, a resposta é a base. Por quê? Porque eu vou copiar a base somente uma vez. Então não tem cálculo nenhum para fazer. Ok? Agora atenção. Quando o expoente for 0, sempre que o expoente for 0, o resultado é 1. Não importa quem seja a base, o resultado é 1. Detalhe, aqui ó, não tem parêntese. Então a base só é o 5. Então 5 elevado a 0 é 1. Só que esse menos nós iremos repetir. Se é fração, não importa. Eu posso fazer uma conta de encher toda essa folha, colocar parêntese e elevar a 0. A resposta vai ser 1. E é algo bem importante. 0 elevado a 0. Sempre que o 0 for expoente, a resposta é 1. Sempre que a base for 0, não importa o expoente, vai ser 0. Então há um choque nessas duas regras. Então isso aqui é uma indeterminação. Não tem resposta. Quando tiver 0 elevado a 0, não tem como você responder. Outra regrazinha aqui. Expoente ímpar. O resultado, ou seja, a potência, terá o mesmo sinal da base. Então a base aqui é positiva, eu já sei que o resultado vai ser positivo. Por quê? Porque é um número ímpar. E na hora que você for calcular, 3 sinais iguais, menos, menos e menos, ó, menos por menos, mais por menos, menos. Deu negativo. 3 sinais iguais sendo mais por mais dá mais por mais dá mais. 3 sinais iguais também vai dar mais. Então não importa qual seja o sinal, vai permanecer. Aqui vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Menos 4 a terceira. Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Já sei que dá 64. Menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. Ficou positivo, a base positiva. A base negativa ficou negativa. Observe que esse menos aqui, eu coloquei uma sem o sinal negativo, outra com sinal negativo com parênteses e outra com sinal negativo sem parênteses, para vocês perceberem a diferença. Diferença só no raciocínio, mas como o expoente é ímpar, vai permanecer. 4 vezes 4 vezes 4, já vimos que dá 16, e o menos continua. Agora já para o expoente par, o resultado da potência será positivo. Sempre que o expoente for par, o resultado é positivo. Aí eu coloquei aqui os mesmos 3 exemplos. Claro que tirei esse expoente, coloquei um expoente par, para vocês perceberem. 4 vezes 4 dá igual a 16. Menos 4 vezes menos 4 igual a 16. Menos por menos dá mais. Esse menos aqui está fora, ó. Então vai ficar 4 vezes 4 igual a menos 16. Aí você pode pensar, positivo, positivo, por que aqui deu negativo se a base é 2 e a base é par? Pelo simples fato de que expoente par, o resultado é positivo. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 deu 16. Esse menos aqui é este menos que não estava elevado ao quadrado. Então por isso que ele permaneceu, por isso que alterou. Agora aqui eu tenho o exercício de fixação 1. Esse exercício de fixação 1, eu gostaria que vocês dessem a pausa no vídeo,
curtisse o canal, desse seu joinha, comentasse alguma coisa, se inscrevesse no canal, faz alguma coisa aí para ajudar o canal, gente. Vamos compartilhar, vamos ajudar e depois responde a atividade. Quando você terminar de responder a atividade, você clica em continuar o vídeo, ok? Então vamos lá. Tempinho para vocês. 1, 2, 3. Pronto. Agora retornando, vamos lá. Expoente 1, resposta à base. Expoente 0, não importa o que é que você tenha, se é uma letra, se é um número, se é uma fração, o resultado é 1. Aqui a gente já pode fazer direto. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 4 vezes 4. Você só copia isso daqui se quiser. Então, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Aí você já vem direto para a resposta. Quando a base for 10, é só repetir essa base e colocar a quantidade de zeros igual ao expoente. O expoente é 3, então tem que ter 3 zeros. Se eu já tenho 1, acrescento 2. Por quê? Provando. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. Pronto. Aqui da mesma forma você pode fazer direto. Não precisa copiar isso aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Menos por menos dá mais. 9 positivo. 9 ao quadrado, 9 vezes 9. Você pode fazer também de cabeça e colocar só o resultado 81. 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5. Para você revisar, fazer a continha aqui no canto. Multiplica como se não houvesse vírgula. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1 dá 1. 5, 7, 5, 12, vai 1, 2. Quando termina de multiplicar, nós vamos contar aqui, ó. Uma casa, duas casas depois da vírgula. Então a gente coloca duas casas depois da vírgula. Então a resposta é 2,25. Aqui, 3 vezes 3 sobre 4. Aqui não há parêntese. 3 vezes 3, 9 sobre 4. 9 quartos. Desculpa. Aqui novamente, ó, base 10, você repete a base 10, expoente 6 tem que ter 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca a pontuação. Beleza. Esse menos continua. 3 ao quadrado. 3 vezes 3 vai ficar menos 9. Aqui não tem cálculo nenhum, só colocar resultado 1. Por quê? Porque o expoente é 0. Aqui a base é 0, o resultado é 0. Esse 3 não está elevado ao quadrado, então ele permanece. E o 4 vezes 4 no denominador. Vai ficar 3 16avos. E 2 à quinta, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E aqui, ó, menos 3, repetido 3 vezes, porque o expoente é 3. Menos por menos dá mais, mais por menos dá menos. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. E 9 vezes 3 dá 27. Pronto, finalizamos essa primeira parte. Virando aqui a folha, nós vamos falar agora um pouco sobre as propriedades das potências. Primeira, multiplicação de mesma base. O que é que se faz com multiplicação de mesma base? Repete a base e soma os expoentes. Quem é a base aqui? 7. Então vai ficar 7 elevado a 4, mais o próximo, não aparece expoente, é 1, mais o próximo, que é o 2. Então vai ficar base 7, 4 mais 1, 5, 5 mais 2, 7. 7 elevado a 7.
ou 7 elevado à sétima potência. Multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Vai ser o 5 mais o próximo, quem é o próximo? Menos 1. Opa! Dois sinais juntos, o que é que a gente faz? Parêntese para separá-los. Mais 3. Organizando vai ficar 8 elevado a 5, mais por menos dá menos. Repito, mais 3. Lembrando que esse processo, quando você tiver prático, você já faz direto, pula logo para a resposta. Não vai precisar fazer esse processo, nem esse processo todo. Você vai fazer só o que eu vou fazer aqui direto. 5 menos 1, 4. 4 mais 7. 4 mais 3, 7. Perdão, já dei a resposta, né? Pronto. 8 elevado à sétima potência. Multiplicação de mesma base. Repete a base. Soma os expoentes. Menos 7 mais o próximo. Mais o próximo. Aí novamente, sinais juntos a gente separa. Então vai ficar 4 elevado a menos 7. Mais por menos dá menos. Mais por menos dá menos. Vai ficar o 4. Menos 7 com menos 2 dá menos 9. Menos 9 com menos 3 dá menos 12. Pronto. 4 elevado a menos 12. Dando continuidade, vamos agora para a divisão de mesma base. É a mesma linha de raciocínio da multiplicação. Se na multiplicação de mesma base a gente repetiu a base e somou os expoentes, na divisão de mesma base nós vamos repetir a base e subtrair os expoentes. Observe que eu tomei o cuidado de pegar os mesmos números e expoentes para usar o mesmo critério. Então vai ficar 7 elevado a 4 menos o próximo, que é o 1, menos o próximo, que é o 2. Aqui eles não apareceram sinais, eles já são positivos. Então automaticamente vai inverter o sinal. Que é a divisão de mesma base, é o primeiro menos o próximo. Então menos por mais dá menos. Menos por mais dá menos. Então por isso que eu fiz direto, porque eles não apareceram. Então vai ficar 7. 4 menos 1 dá 3. 3 menos 2 dá 1. 7 elevado a 1. Ou simplesmente 7. Divisão de mesma base. Repete a base e diminui os expoentes. Primeiro menos o próximo. Menos 1. Menos o próximo. Sinais juntos. Separa por parênteses. 8. 5. Menos por menos dá mais. Repete o menos 3. 5 mais 1, 6. 6 menos 3 dá 3. 8 elevado a 3. 8 elevado à terceira potência ou 8 elevado ao cubo. Vamos lá. 4 elevado a menos 7. Menos o menos 2. Menos o próximo, que é o menos 3. Repete a base. 4. Menos 7. O que foi isso? Cachorro? Menos 7. Mais 2. Mais 3. Igual a 4. Menos 2. Mais 5. Perdão. Menos 2 mais 7 dá menos 5. Menos 5 mais 3 dá quanto? Dá menos 2. Você também poderia ter feito o que eu pensei. 2 mais 3, 5. Então, menos 7 mais 5 dá menos 2. Dando continuidade. Potência de potência. O que é que se faz? Repete a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar 5 elevado a 2 vezes 3. Vai ficar 5. 2 vezes 3, 6. 5 elevado a sexta. Aqui. 4 elevado a 3 vezes 7 vezes 5. Vai ficar 4 elevado. 3 vezes 7 dá 21. 21 vezes 5. 5 vezes 20 dá 100. E 5 vezes 1 dá 1. Dá 5. Então dá 105. 4 elevado a 105.
E aqui, ó, 97 elevado a 9 vezes 0 vezes 3. Precisaria fazer isso? Não. Porque que eu já sei que vai dar 0. 97 elevado a 0. Você poderia simplesmente ter colocado o 1. Somente isso. E essa regra, ela é a mesma regra para multiplicação e para divisão. Que regra é essa? Multiplicação ou divisão de bases diferentes e expoentes iguais. Quando as bases forem diferentes e o expoente for igual, você pode separá-los. Olha aqui, tudo que está dentro do parêntese está elevado ao 2. Então isso aqui é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Se eles estiverem separados assim, você pode simplesmente juntar aqui. E por que eu fiz separado? Para você entender o raciocínio. Vou pegar aqui esse exemplo. 3 vezes 5, 15. 15 ao quadrado dá 225. E se você fizer 3 ao quadrado vai dar 9. E 5 ao quadrado dá 25. Se você multiplicar 9 vezes 25, também vai dar 225. É só uma forma de comprovar. Se comprovando na multiplicação está certo, na divisão não precisa nem comprovar que vai dar a mesma coisa. Então vamos lá só distribuir aqui. 3 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Se estivesse separado, você poderia juntar. Simples assim. Aí agora tem um exercício de fixação 2, com essas duas questõezinhas aqui. Da mesma forma, vou pedir para você dar uma pausa aí e responder. E aqui mesmo eu já vou colocar a resposta. Então vou contar até 3, aí você pausa, aí você responde e depois você continua com o vídeo, ok? 1, 2, 3, valendo! Pronto, vamos lá. Vamos tentar fazer agora de uma forma mais direta. 6 ao quadrado, eu sei que é 6 vezes 6. Dá 36. Expoente 0, já sei que a resposta é 1. Esse menos não está dentro do parêntese, então eu sei que ele vai continuar. E 2 à quarta, eu vou repetir o 2 4 vezes. Então vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Pronto, 16. Expoente 0. Tudo que está elevado a 0 é 1. Então, como tem parêntese, que é 1 positivo. Quando o expoente é 1, a resposta é a própria base. 3/8. Base 0, o resultado é 0. Multiplicação de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Precisaria nem copiar isso, mas como são as propriedades, eu estou repetindo, certo? 2 mais 3, 5. Divisão de mesma base, repete a base, diminui os expoentes. Fica 11. 10 menos 7 dá 3. Potência de potência. Você repete a base e multiplica os expoentes. Você poderia ter feito direto, sem copiar isso aqui, ó. Repete a base. 2 vezes 5 dá 10. Então, por que eu estou fazendo? Aqui com uma informação nova para você estar exercitando. Bases diferentes, expoentes iguais. Coloca as bases dentro do parêntese e repete o expoente. Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 7. Use maior que, igual ou menor que. Então vamos lá. Aqui, como o expoente é 1, vai continuar 3 meios. E quem é 3 dividido por 2? 1,5. Expoente 0, o resultado é 1. Pronto. Para quem tem dificuldade para o sinal, a abertura fica sempre para o maior. Quem é o maior, 1,5 ou 1? 1,5. Aqui é bem interessante, gente. Muito interessante. Se as bases fossem iguais com números inteiros, maior seria o que tivesse maior expoente. Só que como são números decimais, não vai acontecer isso. E eu vou provar para vocês. 0,5 vezes 0,5.
5 décimos vezes 5 décimos. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes nada é nada e 2, 2. Nada vezes 5 e nada vezes nada. 5, 2, 0. Duas casas depois da vírgula, duas casas. Então esse número aqui vale 0,25 ou 25 centésimos. Só que aqui é o mesmo número e a base é 3. Então eu vou multiplicar 3 vezes. Eu já multipliquei duas. Vou multiplicar agora a terceira vez. Dando continuidade aqui, multipliquei duas vezes, porque o expoente é 2. Vou multiplicar agora a terceira vez. 0,25 vezes a terceira vez. 0,5. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Vai 1. 5 vezes nada é nada e 1 é 1. Nada vezes 5. Nada vezes 2 e nada vezes nada. 5, 2, 1 e 0. 3 casas depois da vírgula, 0,125. 125 milésimos. Gente, esse número aqui não é maior do que esse. Parte inteira 0 e 0 são iguais. Parte decimal 2, parte decimal 1. Então esse é menor. Então a abertura fica para cá. Aqui, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, que dá 32. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. O único número que vai dar o mesmo resultado é o 2 com o 4. 2 ao quadrado, 2 à quarta ou 4 ao quadrado, que vai dar a mesma coisa. Aqui eu vou cortar, ó. 7 dividido por 1 dá 7. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. E 6, a terceira, 6 vezes 6 dá 36. E 36 vezes 6 se multiplica. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 3, 18 e 3, 21. 216. Abertura para cá. E aqui eu não coloquei, abertura para cá. Divisão de mesma base. Repete a base, diminui os expoentes. 7 menos 6, 1. Expoente 1, não precisa colocar. 5. Divisão de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Esse menos esse. Então, menos por menos é que eu sei que vai dar mais. Então, vai ficar menos 4 mais 6. Isso aqui é igual a 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 é igual a 25. A abertura é para cá. Base 0, resultado é 0. Expoente 0, resultado é 1. Então, aqui é maior. Pronto, finalizamos aí a correção. Um abraço, que Deus abençoe. Tchau, tchau.